Voltar a falar de esporte, você que não acompanhou o nosso primeiro tempo, vai ver agora como é que ficou após essas rodadas de Remo e Paysandu durante o fim de semana, como é que ficou essa classificação. Vamos aqui para a tabela, mostrar para vocês, portanto, estão aí dando uma olhadinha que após essas 10 rodadas disputadas, o Santa Cruz segue muito bem na liderança, agora com 21 pontos. O Remo vem logo em seguida com 19, Vila Nova de Goiás com 16, Ferroviário do Ceará com 14, e aí fecham o G4, a zona de classificação para a próxima fase da competição. Depois, em quinto colocado é o 13, com 13 pontos. O Paysandu caiu uma posição e agora é o sexto, com 11. Manaus e Botafogo da Paraíba têm a mesma pontuação, mas aí o Papão fica na frente por ter o maior número de vitórias. Jacuipense da Bahia com 10 e o Imperatriz com 1. Formam a zona de rebaixamento para a quarta divisão. E falando do Paysandu, durante esse jogo do fim de semana acabou se complicando demais aí pela Série C. Ontem no Recife, o Papão perdeu para o Santa Cruz e viu essa classificação para a próxima fase ficar ainda mais difícil. Vamos acompanhar na reportagem. Jogar no estádio do Arruda costuma ser assustador. O Santa Cruz, dono da casa, vive grande momento na Série C. Já o Paysandu busca se aproximar dos primeiros colocados do Grupo A. E o jogo começou feio. Muitos erros dos dois times. E um raro bom lance. Jaderson arriscou e Gabriel Leite fez grande defesa. Nicolas, acostumado a fazer gols, evitou um nessa chegada da Cobra Coral. A estratégia bicolor de trocar passes no setor defensivo era arriscada. Foram pelo menos 3 lances que terminaram com o Santa dominando a bola e indo ao ataque. Em um desses momentos, Gabriel Leite até tinha Wesley Matos próximo, mas tentou o passe mais refinado e entregou para o adversário. Totti aproveitou, cruzou e Pipico só teve o trabalho de cabecear para a rede. Enquanto isso, o Papão chegava de forma tímida. Wellington Reis tentou pegar Maicon Clayton desprevenido. No segundo tempo, depois da cobrança de falta, Perema mandou por cima. Em jogada individual, Pipico só não fez o segundo dele porque o travessão impediu. Mas o gol estava próximo. Depois da cobrança de escanteio, Pipico teve a liberdade para subir no meio da zaga. Santa Cruz 2-0. O Paysandu resolveu então arriscar mais. Wesley Matos tentou de cabeça. Quando a jogada funcionou no ataque, William Barros chutou por cima. E esse chute de Luiz Felipe? Maicon Clayton mostrou porque é tão querido pela torcida. O goleiro da equipe pernambucana só não contava com esse desvio na falta cobrada por Vinícius Leite. Gol do Papão aos 35 minutos. E os bicolores até buscavam o empate. Mas o artilheiro Nicolas mandou longe na cabeçada. Santa Cruz 2, Paysandu 1, placar final. Acompanhamos a partida aí completa praticamente desse jogo do Paysandu, que está bastante complicado, hein, Ivo? Olha, Thaís, na minha opinião, já começa a ficar algo preocupante a situação do Paysandu. Ele está mirando sempre chegar entre os 4, mas também se aproxima perigosamente da zona de rebaixamento. Uma zona de rebaixamento onde tem um virtual eliminado, praticamente eliminado. O time do Imperatriz só tem um ponto conseguido até agora. Está lá embaixo, não tem ninguém lá em sua companhia. Mas o Paysandu já se aproximou um pouco da zona de rebaixamento, o que obriga a direção do Paysandu a estar de olho e, evidentemente, acontecer uma melhora significativa na qualidade do futebol do Paysandu. O Paysandu continua com problema no jogo aéreo, com uma zaga que merece ainda certa desconfiança por parte da galera, e o ataque, que vinha sendo uma peça positiva, vinha marcando gols, caiu bastante de produção. O artilheiro Nicolas tem tido dificuldade para jogar.
Vinícius Leite apareceu mais uma vez muito bem e acabou marcando o gol do Paysandu com a ajuda da zaga adversária. A situação do Paysandu não é nada angustiante, nada tão preocupante assim, mas é hora de abrir o olho. O presidente, que se notabilizou por cobrar qualidade técnica da equipe que comanda como clube, também deve chamar a atenção, conversar com o técnico Matheus Costa e saber o que está vendo. A torcida está se manifestando nas redes sociais, denotando preocupação. Críticas mais uma vez ao executivo de futebol, Felipe Albuquerque, que é responsável por essas contratações, não poupando nem o goleiro Gabriel Leite, chegou a ter uma fase muito boa, mas caiu bastante, começa a preocupar a torcida do Papão, tanto que já se fala na contratação de um outro goleiro. E eu pergunto, e esse André Grande, que foi contratado como vindo do futebol da Espanha, mostrou serviço até agora? O garoto paraense Paulo Ricardo é um grande goleiro, não sei porque não merece mais chance se Gabriel Leite não conseguir se recuperar tecnicamente. Enfim, o Paysandu tem vários problemas. A certa altura, depois de 2 ou 3 vitórias, eu disse que o time está praticamente definido, faltavam apenas dúvidas no meio campo, mas a verdade é que o time caiu de produção e preocupa justamente a sua torcida. O próximo jogo é no Mangueirão, dentro de casa, e o Paysandu pega o Vila Nova, que tecnicamente está um pouco melhor à sua frente. De qualquer maneira, é hora de reabilitação, trabalhar duro essa semana, para ver se o Paysandu reencontra seu ritmo certo, um ritmo que começou a aparecer e foi desaparecendo completamente nos últimos jogos, preocupando sim a todos nós, preocupando sobretudo a galera do Papão. Tá certo, Ivo. A gente vai falar agora do Remo, porque vive aí um momento completamente diferente do Paysandu, viu? Tá em ótima fase pela Série C do Campeonato Brasileiro. Sábado no Mangueirão, o Leão fez um jogo seguro e venceu o Jacuipense da Bahia. No aquecimento, um problema entre os titulares. Eduardo Ramos, infectado pelo novo coronavírus, foi o desfalque da noite. Oportunidade boa para o Wallace. Primeira vez do garoto como titular na carreira em um jogo oficial. Ele que decidiu as últimas partidas. Uma das armas do atento Paulo Bonamigo para manter o time no G4. Mas se não fosse o corte do lateral Marlon, o Jacuipense teria uma boa oportunidade para abrir o placar. Aos 29 minutos, o Remo chegou em velocidade. O Wallace recebeu e chutou. A bola desviada na zaga quase enganou o goleiro Jordan. Aos 34, o ataque azulino apareceu com outro jogador formado na base. Hélio girou e chutou para a defesa do goleiro do time baiano. No final do primeiro tempo, o Wallace protagonizou mais uma das poucas chances do nada criativo jogo. O chute foi nas mãos do goleiro. Na volta do intervalo, Mauri estava sozinho na área, mas mandou para fora a chance do Jacuipense. No que seria o contra-ataque do Remo, Charles provavelmente sairia na cara do gol se não fosse a falta do zagueiro. Mas o volante Charles nem precisou chegar tão próximo da área para abrir o placar. Um belo gol azulino. Cinco minutos depois, o Wallace tentou, a bola sobrou para Lucas Siqueira e aí veio um passe daqueles para o terceiro gol de Wallace em 3 jogos. No ataque pela direita, o Wallace sozinho recebeu o passe, mas o chute... Quando a oportunidade do Remo foi pela esquerda do ataque, adivinha nos pés de quem ela caiu? O Wallace. Mas essa o goleiro defendeu. Foi por ali que Marlon também finalizou. E para não dizer que o goleiro Vinícius estava no jogo, ele fez essa defesa aos 39 minutos. Mas quem levou perigo mesmo para o Jacuipense foi o volante Júlio Rush com esse chutaço na trave. Raniel também acertou a trave em um ataque do time baiano. Foi o máximo que o Jacuipense conseguiu. Vitória do Remo por 2-0. Aqui no Mangueirão, mais um jogo inesquecível para o iluminado Wallace de 19 anos. No final de semana do Círio de Nazaré, Paulo Bonamigo foi abençoado com mais uma vitória nesse bom início de trabalho no clube do Remo. Foram 9 pontos em 3 jogos e permanência assegurada no G4.
Foi mais uma vitória, mas nós temos uma missão muito acima de que vencer jogos, que é realmente conscientizar esse grupo do seu potencial e procurando uma evolução contínua, não ficar acomodado, não achar que cada vitória construída vai ficar em zona de conforto. A gente sabe a exigência dessa torcida, que é fantástica, que ela quer o Clube do Remo numa divisão melhor, e vamos trabalhar. Eu acho que não resta outra situação a não ser continuar trabalhando forte. E aí, Ivo? Olha, o Remo vai navegando muito tranquilo na classificação do Campeonato Brasileiro da Série C. 3 jogos, 3 vitórias ao comando do Paulo Bonamigo. O Gado Wallace também, 3 jogos, 3 gols, se firmando definitivamente como titular. Mesmo com a volta do Eduardo Ramos, o Wallace não será afetado nessa posição. Eu diria que no ataque, quem está deixando um pouco a desejar é o Charles. Ele veio para resolver o problema de gols do Leão Azul, não tem comparecido como artilheiro nos últimos jogos, mas de qualquer maneira tem sido mantido como titular pelo técnico Paulo Bonamigo. Aquilo que eu falei no comentário anterior e que reitero é que no meio campo as coisas andaram meio perdidas no primeiro tempo. Carlos Alberto não conseguia repetir a extraordinária atuação que teve no clássico contra o Paysandu, enquanto a dupla também, Charles e Júlio Siqueira, também não, Lucas Siqueira, não foi bem na primeira etapa. No segundo tempo, os dois colaboraram decisivamente com a vitória do Clube do Remo, o Charles com aquele chutaço de fora da área e o Lucas Siqueira no toque maravilhoso de calcanhar para a finalização precisa do garoto Wallace. Clube do Remo tem que se manter atento, tem opções na sua zaga que tem sido alternada por problemas de contusão e até de cartões amarelos, mas de qualquer maneira o setor que tem o comando do goleiro Vinícius, sempre em grande forma, sendo uma tranquilidade na meta do Leão Azul. A defesa tem se portado magnificamente bem, o ataque tem melhorado com a dupla paraense, 2 garotos da base, Hélio e o Wallace, e enfim, o Clube do Remo, com a volta do Eduardo Ramos, sempre tão contestado, mas de qualquer maneira com boa qualidade de futebol, deve caminhar para uma classificação segura no seu grupo.